E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre o real digital. O Roberto Campos Neto falou um pouquinho sobre lançar aí, já nesse ano de 2022, lançar aí um experimento com esse novo real digital. A gente sabe, a gente já comentou aqui no canal, que o Pix é meio que uma tentativa já de digitalizar, né, o real. Então isso já é uma tendência no mundo todo, as CBDCs, Estados Unidos está falando nisso. O primeiro país a falar sobre isso foi a China. Abre o olho, capitalista, pega as entrelinhas, tá? Pega as entrelinhas. O primeiro país a falar sobre uma moeda digital foi a China. E a China já está implementando, já está testando lá o Yuan digital, que traz um controle muito grande sobre as pessoas. E aí, eu vou dar meu pitaco sobre o real digital e tudo mais no final do vídeo. Antes, vou trazer então a informação aqui para vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. Matéria do IG aqui. Piloto do real digital será lançado ainda em 2022, afirma Campos Neto, né? Então eu vou ler aqui a matéria e depois eu comento, trago algumas questões para a gente debater. Vamos lá. Então, segundo o Campos Neto, o real digital funcionará na prática como uma stablecoin. Stablecoin, para quem não conhece, por exemplo, tem lá a Tether, tem lá a DAI, que é uma criptomoeda. Geralmente, por exemplo, a DAI é descentralizada, mas a Tether é centralizada, então tem várias nuances aí, mas é uma criptomoeda lastreada em uma moeda estatal, por exemplo, como o dólar, como o real, tá? Então, esse real digital seria como se fosse uma stablecoin, então ela vai ser lastreada em um outro ativo, tá? Que a gente já vai falar sobre isso. Ou seja, como uma moeda digital estável pareada em algum outro ativo. Beleza, a matéria explicou aqui. Além disso, o CBDC terá como base o Sistema de Transferência de Reservas, STR, o coração do sistema de pagamentos do Brasil. É no STR onde ocorre a liquidação final de todas as obrigações financeiras do Brasil. Conforme destacou o executivo ali, o Campos Neto, o STR tem o real como garantia. Então, se vai ser baseado no sistema STR, então quer dizer que o real vai ser... O real, que já existe hoje, vai ser o lastro dessa stablecoin. Agora as coisas estão... A gente vai encaixar o negócio, né? Nesse sentido, será criada uma espécie de STR digital que terá como garantia o real digital. Além disso, os bancos poderão emitir stablecoins em cima dos seus depósitos. Para Campos Neto, presidente ali do Banco Central, né? E esta é uma forma de digitalizar a moeda, mas sem provocar uma ruptura no balanço dos bancos. Então, eles estão pensando também ali nos bancos. Esse projeto deve ter algum tipo de piloto no segundo trimestre. Pagamentos transfronteiriços. Isso é um ponto interessante. Outro ponto defendido por Campos Neto é a necessidade de que as CBDCs funcionem para pagamentos transfronteiriços. Caso isso não ocorra, as criptomoedas sempre serão mais vantajosas, sempre serão mais eficientes para fazer isso. Por exemplo, com o Bitcoin você consegue transacionar no mundo todo. Muito mais simples, muito mais fácil, né? Com o Tether, enfim. Então é isso que eles estão pensando também, para não se limitar aqui apenas ao Brasil. Então vamos entender melhor essa questão. Se essas moedas digitais não tiverem esse fator de pagamento transfronteiriço com eficiência, obviamente que as criptomoedas vão ser sempre mais eficientes do que esse tipo de moeda digital, ressaltou. O presidente do Banco Central destacou ainda que a CBDC nacional terá um limite de emissão. Como assim, Gabriel? É isso mesmo, o presidente do Banco Central destacou ainda que a CBDC nacional terá um limite de emissão, ou seja, terá um suprimento fixo com uma quantidade máxima a ser emitida. Tá, mas ela não vai ser lastreada no real? Isso aqui eu ainda não entendi muito bem, seus capitalistas. Eu tô ansioso de verdade para sair esse lançamento do real digital, que eu tô curioso realmente para entender esse negócio. E eu já vou falar sobre os pontos negativos e positivos na minha visão. Mas, cara, se vai ser lastreado no real, então essa stablecoin vai ter um limite.
Então vai ter uma diferença com o real, vai ter o real e vai ter essa stablecoin pareada no real, pelo que eu entendi. E aí essa stablecoin, segundo o que eles estão falando, aqui, tô lendo a matéria ainda, já vou dar meu pitaco, vai ter um limento, um suprimento máximo, assim, né, como eles dizem aqui, assim como o Bitcoin e tal, mas eu acho difícil isso acontecer, mas já vou dar meu pitaco. Ou seja, então vai lá, conforme noticiado pelo Criptofácil, o programa Lift Challenge, que coordena a criação do real digital, selecionou a exchange Mercado Bitcoin para desenvolver uma prova de conceito para a CBDC. De acordo com o site, a exchange se une a plataformas como Aave e os bancos Itaú e Santander no projeto. Sobre as criptomoedas, o que fala o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto? Ele reafirmou que vê esses ativos mais como veículos de investimento do que como meios de pagamento. Contudo, ele ponderou que esse cenário pode ser modificado caso as criptomoedas aumentem em adoção. Então o Campos Neto está falando. Hoje ele vê como uma especulação, como investimento, né? Mas conforme a adoção das criptomoedas vai aumentando, como está acontecendo, o Campos Neto admite que isso pode mudar de ótica, tá? E eu acredito que a digitalização do Pix, do real digital e tal, vai fomentar ainda mais as criptomoedas descentralizadas pelo fator da liberdade, tá bom? É isso que a gente vai ponderar daqui a pouco. Bom, aqui a matéria basicamente é isso, né? O que me chamou a atenção, então, é falar que vai ter um suprimento máximo. Isso não tô conseguindo engolir direito esse negócio aí, não. Mas como ela vai ser lastreada no real, pelo que eu entendi, vai continuar existindo o real, mas vai ter essa stablecoin. Então ainda para mim tá um pouco confuso essa história, a gente precisa ver o lançamento, né, para entender melhor. Porque a ideia de uma moeda fiduciária estatal é justamente o Estado poder tirar o seu poder de compra por meio da expansão monetária que gera inflação. A inflação é uma forma de cobrar um imposto disfarçado de você, que é a perda do seu poder de compra. Você compra menos com a mesma quantidade de dinheiro. Então, colocar, se realmente o real tiver um suprimento máximo, vai ter que ver também qual que é o suprimento. Vai ter que colocar lá 5 quadrilhões é o suprimento máximo. Aí você nunca chega no suprimento máximo. Então também tem que ver quanto que vai ser esse suprimento máximo. Aqui na matéria não foi dito ainda, porque tá em estudo, eles estão ainda vendo como é que vai ser essa história. Mas, claro que tendo um suprimento máximo seria bastante interessante. Esse é um ponto positivo e é uma grande fraqueza hoje das moedas, porque hoje chega lá o político, dá uma canetada e imprime o quanto for necessário muitas vezes, né? Chegar lá no Congresso e tal. Mas, não sei também se hoje você coloca um suprimento máximo e amanhã troca de presidente, troca lá o Congresso, muda a cabeça da galera e eles tiram esse suprimento máximo. Então, eu não consigo sentir uma segurança de uma moeda estatal centralizada, porque as CBDCs não são criptomoedas, tá? Elas são moedas digitais centralizadas. Quem vai comandar isso é o Banco Central. O Bitcoin não tem Banco Central, o Bitcoin ele é descentralizado, os nossos são descentralizados, então são coisas totalmente diferentes. Então, as CBDCs são moedas digitais, mas elas não são criptomoedas, elas têm... É outra história, tá? Elas são centralizadas, é outra história. E a grande questão, então, duvido muito que eles vão justamente colocar um limite máximo que seja interessante, que seja mais escasso que o Bitcoin, por exemplo, né? Eu acho isso muito inviável. Por exemplo, eles acabaram com o padrão ouro justamente para poder imprimir mais dinheiro. O dólar, com o fim do acordo de Bretton Woods, que a gente já comentou aqui no canal, vou deixar alguns links complementares aqui na descrição. Quando o padrão Bretton Woods acaba, o dólar não tem mais o lastro no ouro e outras moedas fiduciárias pelo mundo também perdem esse lastro. Por quê? Porque o nosso sistema hoje, ele é basicamente baseado em dívida. O crescimento, né, do nosso sistema, o funcionamento do nosso sistema hoje é baseado em dívida. E para isso você precisa imprimir dinheiro. É dessa forma que está hoje. Só se acontecesse um reset, né? E é muito curioso que no mesmo momento todos os países estão lançando suas CBDCs. É muito curioso, mas eu não quero levantar aqui conspirações. Mas é muito curioso que isso esteja acontecendo. E é muito difícil imaginar que os países vão voltar para um padrão ouro ou vão colocar um limite no supply das suas moedas, já que para que os países consigam se financiar, eles muitas vezes precisam emitir moedas porque o Estado é ineficiente, o Estado gasta mais do que arrecada, então isso é um problema.
Outro problema que eu vou levantar aqui neste vídeo é justamente sobre o Estado precisar se financiar. Então é muito fácil para o Estado, seus capitalistas, agora com o real digital, agora com o Pix, saber quem está transacionando para quem, quanto que você está gastando por mês, ele tem um controle total. Ele não precisa mais passar pelo banco agora o pagamento, agora já passa pelo servidor do Banco Central e já fica tudo bonitinho, armazenadinho lá no servidor do Banco Central que é centralizado. E aí o Estado agora ele consegue ter mais controle sobre as suas transações. Ele sabe para quem que você está mandando seu dinheiro e ele sabe quanto que você vai ter que pagar de imposto de renda. Eu acredito que as declarações de imposto de renda são obsoletas. Até porque é uma loucura, até comentei no meu Instagram esses dias. A declaração do imposto de renda é você dizer o quanto que você tem que pagar de roubo estatal. E se você falou algo errado, o Estado ele vai te cobrar uma multa porque ele já sabia o quanto você tem que pagar, mas você teve que falar para ele, né? Então é uma loucura a declaração de imposto de renda. E com essas moedas digitais, você não vai mais precisar declarar, porque já vai debitar na fonte, ou já vai chegar o boletinho lá para você pagar via Pix. Porque o Estado já sabe para quem você transacionou, o que você fez, para onde foi, blá, 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 já está tudo ali. Então o controle estatal nessas moedas digitais aumenta absurdamente. Por que você acha que a China foi o primeiro? Qual que é o país que mais controla, que mais é contra a liberdade dos cidadãos? A China. E lá ela serve também para um controle social, porque lá tem os créditos sociais. Então se você fala mal do governo, teu cartão não funciona mais. Você perde direito a ter crédito. É um controle absurdo. Talvez hoje com um governo mais livre a gente não tenha esse problema. Mas vai que entra um governo vermelho maluco daqui a alguns anos e tem uma ferramenta dessa de controle na mão. É perigoso, né? Você não acha perigoso? Eu acho. Principalmente uma coisa centralizada desse jeito, que vai ser as moedas CBDCs. Eu acho extremamente perigoso para a liberdade individual. E outra, não só falando de liberdade, que é alguma coisa que eu defendo, e por isso que eu quero falar cada vez mais de criptomoedas aqui no canal. Porque o verdadeiro fundamento das criptomoedas é a liberdade. E eu recebi um e-mail do YouTube, que agora eu vou ter que cuidar mais ainda com o que eu vou falar. Eu vou ter que entrar numa reunião agora, pessoal. Eu vou gravar um outro vídeo aqui para falar de um comunicado do YouTube, que é... Cadê aqui o comunicado do YouTube, galera? Aqui, ó. Ah, meu Deus, eu não vou achar agora aqui, mas eu vou gravar um vídeo que o YouTube mandou agora que a gente tem que cuidar com o que a gente fala sobre a questão de Ucrânia, guerra, etc. Então, por isso que aqui no canal tem o Library, né, o Odyssey, que é um canal backup, que é uma criptomoeda onde você pode hospedar os vídeos e tal. Então, eu vejo as criptomoedas como uma forma de liberdade, como uma forma de você fugir da tirania estatal, e esse real digital, na minha visão, é uma forma de controle, é uma ferramenta de controle. Ele vai vender uma facilidade e claro, vai ter coisas boas, assim como o Pix tem coisas boas, mas eu acredito que no futuro nós teremos grandes problemas aí com relação à liberdade, né? Como a gente falou, a China usa isso como forma de controle social, lá tem os créditos sociais, e aí dependendo do governo maluco que entre, ele tem uma ferramenta de bandeja ali para usar. E também nós temos uma grande questão, tá? Que é os impostos. Porque o cara vai simplesmente, como você tá ali num sistema digital, né? Não tem mais moeda física e tal, o cara simplesmente pode debitar lá da sua conta digital. Então eu acho assim, eu tenho muito pé atrás com essas CBDCs, eu acho que nunca serão criptomoedas, porque o fundamento das criptomoedas é a liberdade individual. É essa que é a sacada, né? E eu acredito que vai ser mais uma forma ali, então se o Estado não pode mais emitir moedas, vai ser uma forma de cobrar imposto, vai permitir com que, né, você não deixe mais as pessoas se livrarem do roubo estatal, de forma às vezes, muitas vezes lícita, né? Porque você está basicamente no controle do dinheiro das pessoas, tendo uma moeda digital. E hoje você tem formas de burlar isso, né? A gente sabe, é só você falar com qualquer dono de padaria, ele vai te falar como que eles dão os miguezinhos, porque eles transacionam com papel moeda. A partir do momento que essa transação com papel moeda acabar e for tudo via tipo um Pix digital, só que você não tem saída alternativa, tudo bem. É a inflação, né, que tinha aquele aumento de supply, aquele limite de supply, vai ser justificado agora com mais aumento de impostos, né? Então, como o Estado não consegue se financiar através de aumento da base monetária, ele vai te cobrar mais imposto e você não vai ter para onde fugir, a não ser para as criptos descentralizadas. Então, eu ainda estou com bastante pé atrás com essa questão, mas a gente vai continuar acompanhando e trazendo tudo aqui no canal. Se você não quer perder os próximos vídeos, se inscreve aqui e deixa seu like. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!